ensinando o homem a sacrificar a adoração, que era um princípio. Todas as vezes que o sacerdote fosse fazer o ofício de sacrifício diante do altar, fala que era o holocausto, então ali tinha o altar do holocausto. Todas as vezes que ele ia fazer aquele, a gente pode chamar hoje de ritual, mas era algo que Deus tinha falado, não era algo do homem, era algo de Deus. Ele tinha alguns princípios, então todas as manhãs o sacerdote ele era despertado para retirar as cinzas do altar que estava queimando a noite toda. A noite toda, aquele sacrifício, de repente era um cordeiro ou um novilho que estava no altar, e ele ficava queimando, e o fogo não se apagava. Mas de repente, quando ele chegava diante de Deus, ali do altar, do tabernáculo, no outro dia pela manhã, não tinha mais o sacrifício, porque pela ordem do sacrifício do holocausto, quando quando terminava aquele sacrifício, Deus então tinha recebido a oferta pelo pecado. E eu estava essa semana lendo essa passagem, vendo isso aqui, eu achei muito interessante, porque no outro dia, quando ele chegava, ele tinha que fazer um trabalho ali, tinha que ter um cuidado muito grande com aquele altar. Porque quando pessoas vinham para trazer o sacrifício pelo pecado, ali havia confissão de pecados, de histórias antigas. As pessoas que iam até o altar para apresentar o sacrifício, aquelas pessoas elas faziam o ofício do templo. O sacerdote tinha todo um cuidado, desde lá da entrada até chegar no Santo dos Santos. E vocês muitos já conhecem a história. Para você ter uma ideia, ele não poderia apresentar um outro sacrifício em cima do sacrifício antigo. Ele tinha que recolher as cinzas com muito cuidado, com muito respeito. E eram as cinzas do animal, do cordeiro que tinha sido sacrificado. Tinha que levar para o lado de fora. E fala assim que ele tinha que também trocar as vestes, porque depois ele ia voltar de novo para apresentar o sacrifício novamente. E isso era algo diário. Era algo assim que o sacerdote tinha que fazer todos os dias. Mas o que me chama a atenção era todo esse cuidado com as coisas do Senhor. O sacerdote tinha que lavar as mãos na pia de bronze. Ele tinha que ter as vestes brancas, as vestes limpas. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos com manchas ou com nenhum tipo de pecado. Então havia um cuidado muito grande por tudo aquilo que estava sendo feito. Mas é interessante, eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão de apresentar, de retirar as cinzas do altar. E Deus falou muito no meu coração diante dessa palavra, dizendo assim que as cinzas representam, porque as cinzas era o restante da oferta do pecado. E quando a gente entra diante de Deus, a gente ora, a gente pede perdão, a gente passa por processos, a gente aprende algumas coisas, a gente se desliga de algumas coisas. Então, Deus recebe o nosso sacrifício hoje, agora, pela cruz. Hoje, agora, o sacrifício foi feito, né, pelo sangue do Cordeiro e nós nos apresentamos diante do Senhor, mas a Bíblia diz que nós somos agora um sacerdócio real, somos reis e sacerdotes. Então, o princípio de tudo que era feito na antiga aliança continua sendo hoje, só que agora é espiritual. Amém? E todas as vezes que você se apresenta diante do Senhor, eu pude ver aqui algo muito profundo mesmo. Todas as vezes que a gente
se achega diante de Deus, muitas vezes, a gente precisa, eu falo assim, aquelas cinzas do altar representava que os últimos, não sei se a palavra é certa, os últimos fragmentos, resquíciozinhos daquilo que tinha acontecido, daquilo que tinha sido apresentado, daquilo que tinha passado. E trazendo para os dias de hoje, essa palavra é muito viva, porque eu acredito que retirar as cinzas do altar é deixar de lado, colocar para fora os acontecimentos do passado, aquilo que já foi tratado, aquilo que já foi perdoado, aquilo que já foi colocado diante do altar de Deus. E ele tinha que ter todo um cuidado, de tal forma que ele tinha que até trocar as vestes. Ele entrava com umas vestes, quando ia mexer com a cinza, ele trocava as vestes. E Deus me falou muito nessa passagem, dizendo assim: entregar uma oferta. E se você tiver alguma coisa contra alguém, ele não fala para você levar a oferta embora. Ele fala assim: deixa a oferta no altar. Vai lá, conserta o que você tem que consertar e depois você volta para apresentar. Porque agora na nova aliança, ele estava falando que nós também temos que tomar cuidado com essas coisas que muitas vezes já se passaram na nossa vida. Alô? Estão me ouvindo? Tirar as cinzas simboliza então o restante, os últimos fragmentos do altar que foi apresentado através do sacrifício diante do sacerdote, mas ele não poderia apresentar um sacrifício novo se ele não limpasse o altar. E hoje o altar, meus amados e amadas irmãs, o altar hoje é o nosso coração que precisa ser limpo. E às vezes a gente vem aqui na igreja com um monte de coisas assim, a gente vem adorar e às vezes a gente mesmo não rompe na adoração. Porque será que nós não precisamos tirar as cinzas que ainda estão nos contaminando e trocar as vestes novamente? Às vezes a gente vem para a presença de Deus com problemas e com relacionamentos com pessoas, por exemplo. Eu não gosto daquele, eu não aceito aquele, aquilo ali que está atrapalhando minha vida, aquilo que falou, aquilo que deixaram de falar. Muitas vezes as cinzas representam apagar as lembranças tristes que ficaram no nosso coração, na nossa mente. Jogar fora aquilo que machuca. Ainda tem pessoas que assim, qualquer coisa, ou coisas grandes ou pequenas machucam. Eu estou muito machucado com fulano de tal. Eu estou muito machucado, né? Ontem teve encontro de casais, falado muito sobre isso aqui, né? Alguma coisa que um falou para o outro e marcou, e aquilo não foi tirado, e aí o relacionamento não avança, porque Deus trouxe essa palavra no coração. Precisa tirar as cinzas das coisas que já se passaram, do que já foi tratado, do que já foi pedido perdão, do que já foi falado, do que já foi ministrado. Tirar as cinzas representa abandonar aquilo que te fez mal, se libertar das coisas que te prendem, tirar os sentimentos negativos que vêm na sua mente e no seu coração. Então, toda vez que o sacerdote ele ia apresentar uma adoração nova, um sacrifício novo, um perdão pelos pecados, ele tirava as cinzas e colocava para o lugar fora. Fala até que era um lugar limpo. Tirava aquelas cinzas e ele trocava as vestes para ele poder voltar a sacrificar de novo. Primeira palavra profética aqui hoje. Deus quer tirar todas as cinzas do nosso coração, tirar tudo aquilo que ficou ainda travado com alguém, com pessoas, com antepassados, com alguém que falou, que não falou, que fez ou que não fez. Precisa, meus irmãos, a gente ter esse cuidado tão assim minucioso e analisar esse altar como está, porque agora o fogo ele vai continuar. É interessante, irmãos, que o texto diz que o fogo não se apagava.
Ele tinha que tratar daquilo no meio do fogo. Ele tinha que limpar o altar, porque o fogo não se apagava. E ele tinha que colocar a lenha, mas antes de colocar a lenha, ele tinha que fazer o quê? Limpar o altar. Deus é Deus de continuidade. Olha, pela misericórdia, às vezes você está bem, Deus te abençoa, Deus abre porta, Deus abençoa financeiramente, Deus te dá saúde, Deus prospera a tua vida, Deus abençoa o seu casamento, mesmo com a cinza junto, porque o fogo ele continua ardendo no altar. Isso se chama misericórdia. Deus trabalha em nós, ainda nós sendo falhos, nós tendo problemas ainda, dificuldades, né? Um dia eu falei numa reunião aqui, às vezes eu vejo pessoas, né, que a gente conhece, a gente fala assim, dá a impressão que é só dentro da igreja, né? Todo lugar, na família, no emprego, no trabalho, né? Às vezes eu vejo pessoas assim, por exemplo, que elas têm uma dificuldade em relacionamento com pessoas, elas têm uma dificuldade de acertar as coisas com as pessoas, é porque um coração machucado fica travado com algumas coisas. E aí, como que Deus vai derramar um fogo, uma unção nova, sem tirar as cinzas antigas? Com muito carinho, eu queria que você profetizasse. Tá, vou falar uma vez só hoje, tá bom? Eu queria que você profetizasse para alguém. Tire as cinzas do seu coração, meu irmão. Tire as cinzas. Tira aquilo que está te machucando. Tira aquela falta de perdão. Tira aquela raiva, aquele ódio, ou alguém que fez ou não fez, ou deixou de fazer. Porque senão, como que Deus, pela misericórdia, Deus ainda permite que você sinta a presença, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre você. A presença vai ser maior quando você limpar o altar do Senhor. Meu Deus. Então, todos os dias nós precisamos fazer o quê? Uma autoavaliação, não da vida dos outros, né? Porque auto é da própria pessoa, né? Não avaliação do que os outros estão errados ou que fizeram errado. Mas todos os dias precisamos fazer uma autoavaliação das nossas vidas para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Qualquer coisa está nos abalando, nos derrubando. Qualquer coisa tá, o casal tem um problema, qualquer coisa já diz que vai separar. Qualquer coisa a pessoa já fala, vou sair da igreja. Qualquer coisa a pessoa fala assim, eu não converso mais com aquela pessoa. Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de bairro, que eu não aguento mais o meu vizinho. Aí eu podia citar 300 coisas aqui. Em vez da gente tratar e trabalhar algo que precisa trabalhar, às vezes a gente fica criando coisas. Todas as vezes que algo novo ia ser colocado diante do altar, um novo sacrifício, ele tinha que ter primeiramente resolvido a questão das cinzas. Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já resolveu as suas questões? Está tudo certinho? Está tudo alinhado? Está tudo caminhando bem? E ele precisava, para voltar para a adoração, ele tinha que fazer o quê? Trocar as vestes. Porque as vestes que se lidava com a cinza não eram as mesmas vestes que se vestia quando fazia a adoração no altar, quando se colocava o holocausto. Olha que interessante, gente. Eu não me apresento diante do Senhor travado, com ódio, com raiva, com alguma coisa travada em mim ou em relação a alguma situação. As cinzas são situações, pecados que estavam já perdoados, porém ficava ali um restinho que precisava ser colocado para fora. E às vezes nós somos assim, irmãos, às vezes nós precisamos tirar alguma coisa ainda. Por isso que quando a gente vem num culto como esse, cada culto é uma oportunidade de você limpar tudo e ser renovado pelo Espírito Santo. Cada oportunidade que você se apresenta diante de Deus, cada dia que você se apresenta diante de Deus,
É uma oportunidade de você trocar as vestes. A gente fala muito aqui há muitos anos, né? Limpar, purificar. Limpar, purificar. Limpar e purificar. Descontaminar. Eu acredito que a contaminação só de mexer nas cinzas sujava as vestes. Quem já mexeu? Com certeza, muita gente aqui, que quando você falar assim, vou fazer um churrasco. Nem tem alguns que vão fazer hoje ainda? Não. Não, né? Só domingo que vem. Aleluia. Quantos foram fazer um churrasco e colocar o carvão, mas quando você esqueceu no último de tirar o carvão antigo, aí você vai mexer, quando você olha, a sua mão está toda suja, e sujou a roupa, e sujou. Sem querer, você mexeu no carvão, tirou as cinzas e passou a mão assim, colocou a mão no bolso para pegar o fósforo. Você foi catar na cozinha enquanto você olhou a sua calça, está toda suja. Era assim, as cinzas contaminavam a roupa do sacerdote. Jesus. Deus me levou a um mundo espiritual assim, mostrou assim. Assim são as pessoas que andam sem resolver as coisas. As vestes estão contaminadas, estão sujas. E agora, olha que, gente, isso aqui é muito profundo. Vou até tirar o óculos agora que vai passar o queridos, Deus mostrou essa palavra nesse texto e eu fui aprofundando nele. Deus me falou muito nessa passagem, dizendo assim: quando você mexe com as cinzas, contamina suas vestes. E agora nós estamos falando sobre habilitados para fazer decreto de vida aqui, não é? Tá. Mas quando você está com as vestes sujas, você ainda não está habilitado para fazer o novo sacrifício. Meu Deus. Ele não poderia voltar com as vestes sujas de cinzas para apresentar adoração de novo, ou perdão pelo pecado no altar. Para ele estar habilitado para receber e participar daquilo ali de novo, entrar ali no tabernáculo e apresentar o sacrifício pelo pecado, e o fogo descia, aquele fogo ardendo, e de novo uma glória, aquela presença. Pensa, você falando, você vê aquilo, Deus está recebendo, perdoando o pecado, está purificando Israel, está limpando a nação, Deus está presente aqui. Para ele chegar a esse ponto, ele só podia estar habilitado para fazer isso quando ele trocava as vestes que estavam contaminadas. Meu Deus. Por isso a gente tem que se apresentar, e quando a gente chega num culto, não é apenas um culto, mas estou aqui, não está acontecendo nada. Está assim, sabe o que está acontecendo? Tem um altar vivo aqui, um fogo de Deus vivo, em que quem se apresenta, quem toma a decisão, eu vou tirar cinzas, o Senhor vai novamente pedir, vai perdoar os pecados desse lugar, vai limpar as vestes e vai te habilitar para você ser um adorador e ter a experiência de ver coisas grandes e mais presença e mais fogo de Deus em nome de Jesus. Aleluia, dá um glória aí, meus irmãos, é para Ele. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. O que nos habilita então a estar prontos para adorar? É sempre estar purificando as vestes e sempre se apresentando e tirando as cinzas fora. Quando Jesus recebeu toda aquela carga do pecado, até nós, lá na cruz, a Bíblia fala assim que ele recebeu o cordeiro, né,